Olá, eu sou o Si. E eu sou o Ibram, Nós estamos aqui dessa vez para comentar um filme, Avatar, The Way of Water. que está nos cinemas de todo o Brasil. Bom, finalmente a gente tem a tão aguardada continuação do Avatar, que foi lançado lá em 2009. E esse é um filme, minha gente, que quem acompanha a saga sabe que demora horrores para um sair do forno. Lá em 1994, o James Cameron começou ali com os primeiros esboços do Avatar de 2009, e só em 2009 que a gente conseguiu ver o filme pronto. E agora, 13 anos depois, é que a gente consegue ter o gostinho da continuação. O James Cameron já prometeu pra gente que serão 5 filmes, e agora a gente tá conseguindo se deliciar com o segundo. Quem acompanha aí o cinema sabe que esse diretor, ele é muito ambicioso e ele gosta de se manter, lá no topo. O Avatar de 2009 se manteve como a maior bilheteria do mundo durante muitos anos, e só em 2019 que Avengers conseguiu ultrapassar. Mas o James Cameron, faminto que só ele, acabou relançando o Avatar no cinema e ele voltou pro primeiro lugar. E o James Cameron, não satisfeito com isso, com o segundo Avatar ele acabou entrando novamente para os 10 primeiros filmes mais assistidos no cinema do mundo. Sendo que ele já ocupa 3 dessas posições, né? Porque também tem Titanic nessa lista. E eu preciso confessar, o que não deve ser segredo pra ninguém, né? Que eu tô esperando essa continuação há 300 milhões de anos. Porque uma coisa que eu gosto muito é quando uma produção cinematográfica ou então televisiva se torna um grande evento para a cultura pop. E Avatar é uma dessas. Eu gosto muito quando as pessoas esperam muito por um filme para conseguirem ir ao cinema e ver uma coisa que elas estão esperando há muito tempo. Isso aconteceu com os filmes da Marvel, aconteceu com o Avatar. E na televisão aconteceu com Game of Thrones, porque eu lembro muito bem que na época de Game of Thrones, todo domingo à noite, o mundo parava e o Twitter estourava de tweets só sobre Game of Thrones, e eu amo quando isso acontece com alguma produção. Sem contar que Avatar tem uma grande história aí no cinema, porque ele foi um dos primeiros filmes a se adentrar aí na tecnologia 3D, e ele foi o primeiro filme legendado no Brasil a ter 3D. Depois disso, a gente começou a ver vários filmes chegando com essa tecnologia e a gente só entrava no cinema se a gente tivesse o óculosinho preto pra colocar aqui, por cima do outro. Bom, o enredo desse segundo filme é que agora os seres humanos retornam para Pandora e seres humanos sendo seres humanos, né? Infelizmente. Continuam num processo de exploração, de colonização, né, e destruição em massa de todos os recursos naturais daquele planeta. Então estão de volta. E ali a gente vai encontrar os nossos protagonistas, Jake e Neytiri, e os seus filhos, né? Eles têm 4 filhos e estão ali vivendo conflitos e dramas pessoais e familiares que o filme vai abordar e que a gente vai comentar daqui a pouco. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esses dramas. Como se já não bastasse os seres humanos acabando com o planeta, o coronel que tinha morrido no primeiro filme acaba voltando nesta continuação porque a consciência dele foi transferida para um avatar, e ele, que tem todo o ódio do mundo pelo Jake, começa a perseguir ele e a família para conseguir matá-lo e também ter sua vingança. Além disso, é interessante para os humanos que o Jake seja morto porque eles estão com a ideia de habitar aquele planeta, e o Jake está atrapalhando constantemente os planos deles quando ele ataca os seres humanos nas suas missões de explorar os recursos. Por conta dessa ameaça, o Jake e a família dele acabam buscando refúgio no Clã da Água, onde eles são recebidos, não muito bem, né? E eles têm que aprender o costume de lá, e aí acaba acontecendo um choque de cultura entre os dois clãs, o Clã da Árvore e o Clã da Água. Antes de mais nada, você gostou do filme? Eu adorei o filme. Era tudo que eu tava esperando há milhões de anos. Empolgadíssimo esse garoto. Eu também gostei bastante do filme. Eu não costumo gostar de blockbuster. Geralmente esses filmes são ou de super-heróis, ou filmes de ação, Velozes e Furiosos, e carros, e tiroteios. Eu sou mais do drama, né? Gosto de dramas humanos, dramas familiares. Mas o filme traz, em alguma medida, esses elementos também, né? Tem todo o aparato tecnológico, mas o filme também vai trazer dramas ali decorrentes da estrutura familiar que o Jake e a Neytiri formaram, e a gente vai comentar um pouco sobre isso também. Nós vamos tentar não dar muitos spoilers aqui no filme, né? Só tentar, tá? Só tentar! Sobre o filme, quando a gente estiver comentando, fazendo críticas sobre filmes, vamos tentar seguir essa linha. Mas no meio da nossa crítica, dos nossos diálogos aqui, talvez saia algum detalhezinho
Uma faísquinha aqui ou outra não faz mal a ninguém, não. Exato. Se você tem muito problema com isso, como esse cidadão aqui tem, nós vamos te dar tchau e você volte aqui para nos assistir depois que você assistir o filme. Mas aproveita, já deixa o seu like, já comenta alguma coisa aí do que você viu até aqui. Se você não tá gostando da nossa dicção, da nossa fala, fala aqui, ó, dessa belezura. Duvido que você tenha alguma coisa... Duvido que você tenha alguma coisa ruim pra falar pra essa moça aqui. Duvido. E se falar, vai se ver com a gente também. Ah, o que é isso? Como eu falei, apesar de um blockbuster, o filme oferece histórias, dramas familiares, que a gente pode tirar algumas lições sobre isso e discutir um pouco. Que é a coisa da militada que a gente gosta mesmo, né? Então, a primeira delas é a relação do casal protagonista, que eu queria comentar sobre a Anna Thierry e o Jake Sully. O filme começa com um comportamento do Jake em relação à sua esposa um pouco patriarcal, macho alfa, enfim, não quer que ela se meta nas brigas, que ela vá resolver os problemas. E ela, né, pelo primeiro filme, ela era uma grande guerreira, tinha essa característica. Mas ao longo do filme isso é desconstruído de uma forma muito natural, né? Sem fazer nenhuma panfletagem. Quando o filme vai caminhando aí para o seu ápice, a gente vê as habilidades da exímia guerreira que a Anna Thierry tem, né? Então ela acaba aparecendo no filme, aparecendo muito bem, eu posso dizer, né? Você concorda? Sim, concordo plenamente. Tem uma cena no final do filme que ela vem toda violenta pra proteger a família dela, que quando ela apareceu eu falei, aquela lá é a Anna Thierry que eu conheço. Porque no início do filme, a história não tava me agradando muito, preciso confessar. O primeiro Avatar foi extremamente contemplativo, a relação do Jake com a Anna Thierry, uma relação bem construidinha, bem humana, né? Apesar deles não serem humanos. Então eu gostei muito disso e eu tava sentindo falta dessa construção no segundo filme, porque tava muito guerra, combate, ser humano contra Avatar, contra nave, não sei o quê. Aí eu fiquei, gente, eu não saí de casa pra ver isso. Eu quero ver a natureza, eu quero entender mais a relação que esse povo tem com o espaço que eles habitam, quero ver a relação dele com os animais. É isso que eu quero ver. Eu quero ver como esses indivíduos se relacionam com o planeta deles. É isso que eu quero ver. Eu não quero ficar vendo só guerra, não. A bicha natureba, a bicha vegana. Você vê que mesmo num novo mundo, né, num mundo imaginário, que é ali a Pandora, a gente tem essas relações patriarcais muito estabelecidas, né? Ele, apesar de não ser um Na'vi originalmente, é o macho alfa, né, o homem protetor da família, mesmo tendo se casado com uma mulher que é uma guerreira, né, uma exímia guerreira. Então, mesmo ali, a gente vê essas estruturas sendo repetidas. Um outro ponto que eu acho bem interessante comentar, e esse o filme já faz de uma forma mais explícita, é a síndrome do filho do meio, né? Que é vivida ali pelo Noak, o personagem, né? Apesar de não ser muito do meio, porque são 4 irmãos. Então, o filme vai trabalhando bastante essa relação deles aí, né? Então, ele quer guerrear, ele quer proteger a família, ele quer se aventurar, ele quer, enfim, né, fazer o que o pai faz, o que a mãe faz, mas ele não é muito visto, né? Ele é aquele filho que não é muito enxergado dentro da casa deles. Por outro lado, o filho mais velho, Nathan, sobre ele é depositada toda a expectativa de ser aquele braço, né, dos pais, de cuidar dos irmãos mais novos. E a gente pode aí traçar vários paralelos, né, da psicologia sobre essas relações, né, do filho em quem é depositada muita confiança, muita responsabilidade, que tem que amadurecer mais rápido para cuidar da família. Então você vê, né, de repente ele perdendo ali a infância, a juventude, talvez, e principalmente o Loak, que é esse irmão que procura esse olhar dentro de casa, né? Será que podemos traçar um paralelo com a vida da gente ali? A filha preferida e a filha preterida? Não sei se podemos chegar tão longe. Mas como a gente adora a Alicia Manso... Será que James Cameron assistiu A Vida da Gente? Tá no Globoplay, James Cameron, vão assistir! Será que ele tá pagando R$14,90 pra assistir o Globoplay? Eu acho que sim, deve estar assinando um combo maiorzinho pra ter acesso ao Disney Plus também, o Telecine. Uns negócios ali, menino, bom aqui, ó, promoção. Passada.
Passada, Mona! Outro tema presente em Avatar The Way of Water. é o sentimento de pertencimento, de clã. A gente tem o Spider, que é um bebê humano que ficou, né, no primeiro filme, ficou pra trás, quando os humanos foram expulsos de Pandora. Ele ficou e foi criado ali, muito próximo, pela própria família dos protagonistas. Então ele cresce com hábitos de nave, estão pulando de galho em galho, enfim, rosna, faz essas Virou um coisas. Tarzan. Uma espécie de Tarzan, a gente apelidou ele de Tarzanzinho. Inclusive, muito bonitinho, garoto. Faz o personagem. É um adolescente. Não me segura! Não me segura! É um adolescente, calma. Você é adolescente, garoto. Ele tem quase minha idade. Para! Vamos, segue. Nossa senhora. Essa bicha vai ficar órfã. E ele vive ali nessas condições. Mas o grande vilãozão do filme que volta, O coronel. o Coroné, que voltou, ele é o quê? Father. Ele é pai do Tarzan, gente. I am your father. Tipo isso. A gente é muito cinéfilo, né? Ele é o grande vilão do filme, ele em algum momento sequestra o Tarzanzinho e esse Tarzanzinho fica lá com eles durante um tempo. E em toda a empreitada de destruir ali a família do Jake, o Tarzanzinho tá ali sequestrado, o Spider, né? E ele tá sempre contra, tá sempre tentando ajudar, ele faz de tudo pra sabotar os planos do vilão. Mas em algum momento, esse sangue, né? Esse sangue, ele fala mais alto, então ele se compadece, né? Você vai precisar assistir pra saber do que eu tô falando. Mas ele demonstra ali um certo carinho, um certo amor, tanto do Spider pra com o vilãozão, quanto do vilãozão pra com o Spider também, né? E o Spider sofre um pouco com essa questão de pertencimento ali junto com os Na'vi, porque ele é um ser humano, ele é de outra espécie. E a Neytiri, por exemplo, não gosta muito dele. Ela tem um ranço imenso dos seres humanos por conta de tudo que eles fizeram, depois da árvore que eles derrubaram, depois de um monte de vidas que eles ceifaram. Ela tem, digamos assim... Eu entendo ela. Eu também tenho ranço de seres humanos. Foi ela que falou. Ela tem ali um ranço dela que ela não gosta de seres humanos, então ela não se aproxima muito do garoto. Inclusive tem uma cena da Neytiri, também bastante icônica, em que ela vai demonstrar exatamente isso, né? Essa dificuldade aí, na hora da batalha, na hora da guerra mesmo. O sangue, a espécie, né? A luta pela sua espécie, pelos seus, vai falar mais alto. E a Neytiri vai esquecer em algum momento que o Spider foi criado ali com eles, praticamente na família. Uma coisa que está presente desde o primeiro filme e que se perpetua pro segundo é a maneira que os Na'vi e que os seres humanos se relacionam com os animais. Os Na'vi têm uma relação utilitarista dos animais, porque eles utilizam eles para voar, para montar pela floresta, para lutar. Uma coisa que eu não vejo de forma muito positiva, porque eu acho que os animais eles têm que estar livres para viver da maneira que eles quiserem, sem ser escravizados de forma alguma. Então isso é uma coisa que eu não vejo como um ponto positivo. Além dos Na'vi, temos também os seres humanos que utilizam os animais de uma forma ainda muito mais agressiva. Nesse filme vocês vão ver um animal que ele vive em bando e ele está sendo explorado pelos seres humanos para que seu óleo seja retirado dele para ser levado para a terra. E o que eles fazem com isso eu não vou dar esse spoiler, vou poupar vocês. Então por conta desses acontecimentos a gente consegue enxergar uma visão especista dos seres humanos em relação aos animais. E o especismo, para quem não sabe, ele acontece quando uma espécie ela se sente superior à outra. Então, por conta disso, essa espécie que se sente totalmente superior, ela pode escravizar, ela pode matar, pode torturar, pode violentar sexualmente, pode fazer o que quiser, tratar como um objeto mesmo esse animal, que é o que a gente vê no filme com os seres humanos. O filme vai abordar a história de um desses animais que ele comentou, que é parecido com uma baleia. Esse indivíduo, então, esse personagem, ele é chamado de pária. E ele é, de certa forma, odiado também pelos próprios Na'vi que habitam essa região litorânea, né? Onde a nossa família protagonista vai pedir exílio. Então eles têm uma relação bacana com essa espécie, de forma geral, mas com esse personagemzinho,
eles têm problemas, chamam ele de pária, como se ele fosse assim um traidor da sua espécie. Dentro do cinema, eu comentei isso no ouvido dele quando a gente estava assistindo. Que... Foi, me atrapalhou, eu tava lá concentrado vendo meu filme, de repente esse menino começa aqui, ó. Mas ele gosta muitas vezes. Não gosto não. Que dá pra fazer um paralelo sobre essa história do pária com o que a gente vive hoje com os animais que nós chamamos de animais selvagens, né? Porque, na verdade, o pária, né, esse personagem, era chamado dessa forma, ele era odiado dessa forma, porque a sua espécie era considerada uma espécie muito dócil. Você vai ver ali, num determinado momento do filme, os humanos caçando, matando, atirando. E em alguns dos momentos, um humano pergunta, mas eles não vão revidar? Eles não vão fazer nada? Né? Mostrando que a espécie é muito dócil, né? Dócil demais. E aí esse personagem, chamado de pária, foi um que, em algum momento da vida, resolveu lutar pela sua família. Então acabou matando algumas pessoas, acabou se revoltando e matando, né? Então ele é considerado um animal pária, um animal selvagem. Isso me levou a pensar, me deu esse insight lá no cinema enquanto a gente assistia, né? Se o que a gente classifica hoje, né, os animais, dessa forma que a gente classifica, né, os animais que são dóceis, domesticáveis, que a gente tem para perto da gente, e os animais que a gente considera selvagens, enfim, predadores, né? Se, na verdade, eles não estão lutando somente pela sua espécie, pela sobrevivência da sua espécie, né? Eles são selvagens sobre a ótica de quem, né? Geralmente sobre a ótica do seu predador, né? De quem o está caçando, de quem o está matando. Esse animal é tido como violento no filme, e trazendo para a vida real, essa história acaba me lembrando um pouco da orca. Esse animal é tido como uma baleia assassina, mas é bom lembrar que a orca não é uma baleia, ela faz parte da família dos golfinhos. E ela é tida dessa forma, conhecida dessa maneira, por conta de poucos casos em que a orca acabou revidando ali e machucando ou matando os seres humanos. Mas isso só aconteceu porque ela estava em situação de perigo, estava sendo caçada, ou então estava alguém tentando treiná-la. Então os animais são tidos como violentos, que não podem ficar perto de seres humanos, que os seres humanos têm que odiar esses seres, mas eles estão sendo caçados, eles estão revidando. Eles não vão ficar ali, né, esperando uma lança atravessar o coração deles. Estão seguindo seus instintos, né, e protegendo as suas espécies. Além disso, agora abordando um pouco de literatura, a história desse pária com os navegantes ali que ficam o buscando, me lembra um pouco a história do Moby Dick, que tem um capitão que é totalmente obcecado por essa baleia que ele nunca consegue caçar. O filme tem muitas referências, inclusive uma que a gente acabou percebendo é da questão dos portugueses chegando ao Brasil e assassinando e tomando o território dos povos originários. Tem algumas cenas lá no filme que remetem a esse acontecimento histórico que aconteceu aqui no Brasil. De certa forma, a história de como os territórios foram colonizados, né? Não só no Brasil, mas ao redor de todo o planeta. Essa ótica de destruição, né? De aniquilação do que existe ali, né? Essa ideia de que o país foi descoberto ali naquele momento. Mas, na verdade, aquele país, aquele lugar já existia e... Já era habitado há muito tempo, já tinha uma cultura, Sim. já tinha famílias, já tinha toda a sua fauna e flora construída, e as pessoas ficam falando dessa questão de descobrir. E isso é muito presente no filme porque os seres humanos invadem o planeta, destroem, poluem, sem pedir permissão nem nada. Isso a gente viu no primeiro filme, quando a árvore em que o clã das árvores vivia foi demolida e os seres que ali viviam foram assassinados e tiveram que mudar de lugar por conta dessa ambição do ser humano devido ao dinheiro. E a gente vê isso novamente no segundo filme, com eles desmatando, querendo ocupar o espaço, invadindo o espaço dos navios a todo custo, e também assassinando alguns para conseguir informação, botando fogo em tendas, o que a gente acabou lembrando muito mesmo dessa questão da chegada dos portugueses no Brasil. Outro ponto que cabe também, mais uma militada, ou melhor, uma reflexão aqui pra gente,
é o preconceito, né? Porque a família do Jake e da Neytiri precisam fugir ali, né, do lugar onde eles vivem por causa dessa perseguição que nós comentamos no início do filme. E eles vão procurar, eles vão encontrar um exílio ali numa terra litorânea, né? Ali nos mares, inclusive a gente vai conhecer isso permite que a gente conheça ali uma outra fauna, outros costumes muito legais. E existe um choque ali entre esses costumes, né? Você tem ali essa família que cuida, né, desse vilarejo litorâneo ali das águas, e esses integrantes com outros costumes, então rola ali um preconceito entre eles. Isso permite também uma discussão sobre diversidade, né, sobre aceitação do diferente. Você vê ali que a família do Jake, né, tem 5 dedos, não é isso? Tem dedos a mais e tem a cauda mais fina também. Eles têm dedos a mais porque eles são filhos do Jake, e o Jake vem de um corpo avatar, que é um corpo híbrido, né? É um corpo geneticamente modificado com material genético de Na'vi com ser humano. Então, o corpo de Na'vi do Jake tem mais dedos que o de um Na'vi. Pontos que a gente pode colocar assim como a melhorar, né? Ou pontos negativos. Mas nem tanto, porque o filme é muito bom. O tempo do filme, né? É um filme muito longo. Mas já vou fazer aqui o advogado, porque o filme tem muitas tramas. Então, cada um dos filhos do Jake e da Neytiri tem ali uma história própria. Então, daria pra explorar muito mais. É o que acontece, por exemplo, com a personagem da Kiri, que vai se descobrindo, ela tem um processo de descoberta, de conexão dela com a natureza. Então, ela tem poderes que advém aí dessa natureza, né? Ela que é feita, dublada pela Sigourney Weaver. E, enfim, né? Tem todo esse desenrolar. Fica faltando um pouco, né? O filme caminha um pouquinho com essa história dela, mas a gente quer ver um pouquinho mais e espero que venha aí no próximo filme, já que já tem... São quantos filmes? Serão 5. 5 filmes. Então vocês vão ter que aturar a gente aqui. Mas esse já foi Em 2027 a gente ainda vai estar aqui gravando sobre Avatar. Exatamente, estaremos aqui. Ele não gostou do filme longo, mas eu amei. Inclusive, eu acho que isso já tá uma marca, né? James Cameron, porque o primeiro Avatar foi imenso. O Titanic, a versão estendida, se eu não me engano, tem quase 4 horas, ou deve passar de 4 horas. E agora esse Avatar também com 3 horas e pouquinho. Eu amo, gente, filme grande. Pode tacar minutos aí que eu vou assistir completamente. Vamos editar, né? Vamos... Não, vamos editar não. Vamos sem diminuir, corte. vamos E se diminuir. lançar uma versão estendida de 5 horas, eu assisto. Ô, querido, o mundo hoje é tudo rápido. Hoje tudo Não. tudo aqui, ó, é O TikTok. meu cinema, Deus me livre. É, o meu Instagram, cinema, o meu cinema vai continuar com as 3 entendeu? horas. Entendeu? Eu não entendo, não. Então é isso, tem que acompanhar as tecnologias. Você não é todo tecnológico, meu lindo? Você fala de velocidade, mas nossos vídeos têm quase 30 minutos. É isso, essa foi a nossa primeira crítica de filme. E nós criticamos Avatar. The Way of Water. E se você gostou dessa crítica, comenta aqui embaixo pra gente. Se você não gostou também, pode descer a lenha aqui nos comentários. O importante é engajar. Curte, compartilha, se inscreva no canal se você não fez isso e ative o sininho para que você possa receber outras palhaçadas semelhantes a essa. Bye!